Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou resenhar pra vocês a nova base Cushion da Natura Una. A Natura lançou, atrasada como sempre, a sua própria base Cushion, né? A Boticário lançou a dela, se eu não me engano, em 2016. Mas o importante é ser uma base boa, né? A base Cushion, pra quem não sabe, é essa base, né? Que quando a gente abre, ela tem uma esponjinha, a gente aperta e aí sai a base. Eu nunca usei nenhuma base deste estilo, então eu não sei dizer pra vocês o que esperar desse tipo de base e nem fazer uma comparação com bases nesse estilo de outras marcas. Essa base vocês vão conseguir comprar com as consultoras a partir do ciclo 14, que é um ciclo que ainda não chegou, tá quase chegando, pelo menos no dia que eu gravei esse vídeo ainda não estava disponível, mas no site vocês já encontram para comprar e vocês sabem também que aqui no canal tem cupom de 10% de desconto para todo o site, então eu vou deixar aqui no box de informações o link para vocês poderem pegar esse cupom, o site também, para vocês fazerem essa compra. E não é só na base, tá? Esse cupom de 10% de desconto é válido para qualquer item que vocês forem comprar. Preço dessa base, R$155, sendo que ela está na promoção de lançamento, pelo valor de R$123,90, mais os 10% de desconto, caso vocês forem querer usar o cupom daqui do canal, sai aí em torno de R$111. E uns quebradinhos, o que é ainda assim um pouco caro pro meu gosto. Pelo menos pra mim e eu tenho certeza que pra maioria de vocês também, porém, pelo que eu andei pesquisando, do Boticário custa R$150, a da Eudora também, a da Quem Disse Berenice custa R$140. Então assim, tá na média. É um preço pra quem realmente gosta de investir em maquiagem mais cara. Pra quem gosta de base baratinha, pega sua carteira e sai correndo. Cartela de cores. Natura lançou 8 cores, ou seja, muitas pessoas vão ficar sem base, né? Não dá pra todo mundo. Eu acho muito pouco, principalmente se tratando de Brasil, uma marca brasileira, sabendo da diversidade, né, dos tons de pele. A gama de cores aí é bem pequena. A minha é a médio 22. E como que eu faço pra saber a minha cor? Eu não faço nada. A minha irmã compra, se arrisca, e eu pego a dela, testo, se der certo em mim também, porque o nosso tom de pele é parecido, beleza. Se não der, eu não compro. Menos mal que eles estão mantendo alguma padronizaçãozinha de cor. Então essa é a médio 22, a base Matte Gold é a médio 22 também, e a Nude Me, que é essa aqui de conta-gotas, também é a médio 22. Então eles estão seguindo esse padrãozinho, então acredito que se você já usa uma dessas duas bases, vai ser a mesma cor. E só para vocês terem uma referência, a base mate da Natura Una também, a minha é a médio 6. Então assim, as outras cores eu não conheço e não consigo ajudar vocês. Quantidade, essa base vem apenas 15 gramas, o que eu achei muito pouco, mas aí eu vi que outras vem 14, então tá na média também. Ela tem FPS 40, que é a mesma quantidade de FPS das concorrentes, então não tem nada de novo, mas é um FPS bom, porque embora não sirva, né, para substituir o protetor solar, como a gente não tem o hábito de usar a quantidade correta de filtro, a base seria aí um complemento dessa proteção. Vou ler aqui para vocês o que essa base promete, tá? A Natura descreveu da seguinte forma: a base Cushion de Natura Una é a combinação ideal entre uma fórmula inovadora de textura leve e alta cobertura a uma esponja inteligente que garante uma distribuição completamente uniforme na pele. O resultado é o efeito airbrush. Airbrush é aqueles compressorzinhos, sabe? Que as pessoas usam para fazer maquiagem de noiva, formandos e etc. O resultado é o efeito airbrush, disfarce de imperfeições com acabamento impecável. E aí fala que ela tem alta tecnologia de partículas, com pigmentos revestidos com emolientes que repelem a água e aderem à pele. Não altera a cor da base após aplicação, ou seja, ela não oxida, garantindo a adaptação perfeita da cor. Então assim, ela não promete muita coisa, né? A não ser assim, esse acabamento impecável, alta cobertura e que não oxida. O que eu achei da base? A aplicação dela eu achei bem fácil, porém aqui embaixo dos olhos e pertinho do nariz, eu achei que a aplicação fica um pouco chatinha com essa esponjinha que vem nela. Então a gente tenta passar e dar uma acumulada e a gente vai consertar e erra, mas dá pra dar uma rebolada e consertar ali e conseguir usar a base
de boinha. Eu acredito que quem tenha poros muito profundos e aparente, o uso da esponjinha pode dificultar um pouquinho. Mas como essa base ela tem uma texturinha mais leve, mais líquida, não tão espessa, na hora de passar ali a esponjinha é só dar umas batidinhas assim com mais amor e carinho que você consegue preencher esses buraquinhos. Não é tão fácil, acredito eu, como costuma ser com um pincel, mas acho que rola. É claro que essa é uma opinião minha, né? Pode ser que nem seja isso, mas pelo que eu percebi nas regiões que eu tenho mais poros, ficava meio marcadinho e aí eu ia preenchendo e ia dando certo. A cobertura eu achei média pra alta, não achei tão alta assim, embora eu goste de bases com coberturas mais leves, né, com cobertura média, ela promete cobertura alta. Achei que ela cobre menos que a Matte Gold, um pouquinho menos. Acredito que quem gosta de mais reboco não vai achar ela tão média pra alta assim, talvez ache ela média pra menos, mas acho que isso varia bastante de pessoa pra pessoa, né, cada pessoa tem um padrão de o que é alto, o que é médio, o que é baixo. Eu prefiro bases que não cubram tanto. Sobre o acabamento, eu achei assim, um mate saudável, não é aquele mate super seco, que você não vê brilho nenhum, e nem aquele mate com muito vício, com excesso de vício, aquela coisa que bate a luz assim e você vê um monte de brilho, mas que tá mate, sabe? Vocês entendem? Quando eu passo essa base, eu consigo enxergar uma luminância na minha pele, mas não é o tipo de base, nossa, que eu precise muito passar um pó pra poder selar. Eu acho que o mate dela é o mate assim, perfeito. Talvez quem tem pele muito seca pode não gostar tanto, mas eu acredito que uma boa preparação de pele seja suficiente para nivelar e ficar uma base confortável. Sobre o acabamento impecável, eu gostei bastante do acabamento dela, mas eu acho que essa questão de ser impecável ou não vai depender da textura da pele da pessoa. Em mim, no meu rosto, eu achei que sim, que ficou bonito pra caramba, gostei bastante, me agradou muito. Me senti confortável, ela deu uma veludada na minha pele, mas eu não considero assim impecável, porque eu achei que na minha região problemática, que aqui é a região do buço, ela abriu um pouco, sabe? Mas menos que algumas outras bases costumam abrir. Mas esse é um problema que eu tenho assim, com todas as bases, então pode ser um problema da minha pele. No dia que eu selei ela com pó, eu achei que o meu pó, por não ser tão fino, ele acabou acentuando um pouco as linhas. Então assim, se o seu pó for bem fininho, não vai marcar. Se for um pó mais grossinho, obviamente, vai marcar e não vai ficar tão legal. Quando eu não selei, ela ficou bem boa, não marcou nem nada ali na hora. Depois, com o passar das horas, que deu uma acumuladinha, mas assim, quase insignificante, pra ser bem sincera. Eu não achei que ela seca totalmente. Depois que você passou e deixou um tempo ali, você consegue sentir que tem base ali, mas é bem pouco, não chegou a me incomodar. Referente à promessa dela de não alterar a cor. Eu fiz o teste, passei a base em uma parte do rosto, né, esperei secar e depois vim passando no restante para ver se a cor estaria diferente ou não. E realmente na minha pele ela não oxidou e não teve nenhuma alteração de cor. Então, nesse quesito, aprovada. Antes eu tinha passado hidratante e filtro solar. Construção de camadas. Passei então ali a primeira camadinha e depois eu vim com uma segunda camada. E aí sim eu achei que ela ficou com uma cobertura bem mais alta. Tanto que ela praticamente cobriu todas as minhas manchas. E ainda assim ela manteve uma pele com aspecto bem bonito, que eu acho que é isso que importa. Vou colocar aí pra vocês com a lente macro uma imagem mais próxima de como ficou a minha pele com duas camadinhas. Dá ainda pra ver minhas manchinhas, mas bem pouco. E olha que minhas manchas estão bem escuras. Ela tem um cheiro, tá? Ela tem um cheirinho de perfume bem levinho, mas bem levinho mesmo. Porém, o meu olfato não é muito apurado. Então, acho que quem tem muita sensibilidade a cheiro pode sentir um pouco incomodado, mas eu só consigo sentir o cheiro quando eu faço assim, sabe? Quando eu coiso o nariz assim. E aí depois de um tempo o cheiro some. Então assim, não me incomoda nada e eu até gosto do cheirinho dela, mas eu sei que isso também é bastante particular, tem gente que odeia. Agora o BO, vamos pro teste da lágrima. E esse teste, gente, ele é um teste muito pesado, então assim, dá um like em homenagem à minha lágrima, entendeu? É o seguinte, como essa base é uma base cara, uma base que promete um acabamento airbrush perfeito, maravilhoso e etc., acredito que ela seja uma base para aquelas ocasiões especiais, como um casamento, porque ela tem preço, né, de base cara de casamento, de se usar em casamento, formatura, em madrinha, ou então ensaio fotográfico, né, porque se ela dá um acabamento bonito, ela fica legal na foto. Então, vamos pro teste.
Gente, como vocês viram, logo que a base, né, que a lágrima escorre, ela já fica bem branca, fica bem feio, né, o fotógrafo que lute pra tirar isso no Photoshop depois. O meu olho sensibilizou bastante, mas provavelmente não foi a base, não. Provavelmente não, eu sei que não foi porque depois caiu base no outro olho e não ardeu. Eu estou com os olhos bastante sensíveis, então eu sei que não é da base por causa disso. Mas isso me ajudou, o quê? A chorar e escorrer mais lágrima, né, mais água embaixo dos olhos. E ficou realmente bem feinho. Na caixinha tá escrito que ela repele água, mas não fala que é a prova d'água. Mas assim, por esse preço, a gente espera que a base tenha uma resistênciazinha, até porque bases mais baratas da Natura conseguem ter uma resistência legal à água. E aí eu tentei deixar secar naturalmente, mas como tava ardendo muito, eu tive que passar o papel higiênico. E aí, gente, a base saiu tudinho ali onde escorreu a água e ficou horrível. Com a bostinha, e eu esperava um pouco mais dessa base. Eu não tinha feito os testes, né? Eu só tinha usado a base no dia a dia, então foi uma decepção bem grande pra mim. E aí depois, quando eu borrifei a água normal, ela deu aquela esbranquiçada, que é normal, a gente vê isso acontecer em quase praticamente todas as bases. E aí depois ela secou e ficou bonita novamente. Porém, na hora que eu esguichei bastante água, saiu sim bastante base. E o papel higiênico saiu assim, coloridinho, saiu com a cor da base. Então assim, molhou, vai perder cobertura de base. Achei ela bem decepcionante nesse sentido, esperava muito mais. Eu já falei isso, né? Deixou muito a desejar, Natura, esperava mais de você, te gosto tanto, não faz isso comigo. E aí o teste do flash, né? No escuro, gente, ela estourou, vou colocar a foto aí pra vocês. E estourou assim um pouquinho, não ficou aquele brancão, né, cara de maisena, mas destacou bastante o lugar onde a base saiu, então dá pra ver que tem sim diferença de cor, não tem nem como tentar esconder isso de vocês. Aí vou colocar aí a foto pra vocês verem do flash no claro, na luz ambiente, pra vocês verem a diferença dos dois, tá? E aí o que eu fiz? Fiz aquilo de dividir o rosto e passar de um lado uma base e do lado outra. Então do meu lado esquerdo, né, onde eu tenho mais manchas, que é o lado direito de vocês, eu passei a base Cushion, a base nova, e do outro lado eu passei a Matte Gold, também da Natura Una, porque ela também promete cobertura alta. E aí eu finalizei com pó, mas eu achei que do lado da base Cushion o pó desvalorizou um pouco o acabamento, né? E do lado da Matte Gold o pó marcou um pouco a minha região problemática. Então assim, o meu pó eu acho que ele realmente não é muito bom, é o pó da Playboy. Passei então essas bases às 8 e pouquinho da manhã, e aí lá para acho que 2 ou 3 horas da tarde, não lembro muito bem, as duas estavam assim, intactas. E com um acabamento bastante parecido, né? Com exceção de que a base Matte Gold tem uma textura mais pesadinha e fica um pouco mais grosseirinha na pele, enquanto a Cushion fica com um acabamento mais bonito. Mas elas estavam intactas da mesma maneira, com exceção do meu nariz, que estava bem oleoso, e porque eu uso óculos, então assim, onde vai o óculos, né, acabou marcando e estragando a maquiagem. À noite, né, depois de mais de 12 horas com a base, aí sim eu consegui ver uma diferença maior entre elas, mas como já estava muito escuro, eu não consegui fotografar e mostrar pra vocês de uma forma que realmente mostrasse essa diferença. Aqui nessa região tava perfeita, e aqui na minha zona problemática foi onde eu notei a maior diferença. A Matte Gold abriu bastante, ficou bem feia, ficou aquela base saindo, né, estranha, enquanto a do lado Cushion tava ali bem aceitável ainda. Então depois de assim 10, 11 horas, 12 horas com a base, que eu fui realmente notar uma diferença entre as duas. Conclusão, vale a pena? Depende, gente. Se você é uma pessoa, como eu disse lá no começo, que gosta de investir em base, que já paga caro em bases, se o preço dessa base tá dentro aí do seu orçamento, eu acho que compensa você testar e ver se você gosta. Então, se você quer ter uma base melhorzinha pra usar em algumas ocasiões, desde que você não vá chorar, é uma opção também. Se youtuber rica eu fosse, eu compraria, pra ser sincera, pra usar assim no meu dia a dia de boa, mas dá pra viver sem tranquilamente. Achei linda sim, porém o preço não justifica, por isso eu só compraria se eu tivesse bastante dinheiro sobrando. Sabe o que eu acho? Eu acho que a Natura deveria pegar o líquido dessa base e colocar dentro do potinho de pobre, pra gente usar com o nosso pincel, com nossa esponjinha, e usar do nosso jeito, entendeu? E deixar mais acessível pro povo brasileiro. E também melhorar a divulgação das cores dela, fazer algumas comparações,
mandar umas amostrinhas para as consultoras que vendem bastante maquiagem pra gente poder testar, gente, e ver a cor da base real, porque comprar por revista é um cocô. É isso, gente. Se vocês gostam da Natura, se vocês gostam de resenhas de base, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, seu like e me seguir também no Instagram. É isso, um beijo e tchau, tchau!